Fala pessoal, beleza? Lucas Gomes na área, lançando mais um corte para vocês. Então já peço desde já aí que deixa seu like, se inscreve no canal, dá essa força pra gente aí do Rock BH, beleza? Valeu! Eu aproveito e faço um alto jabá rapidamente, né? Pode ficar à vontade. Desde 2018 eu comecei a organizar um curso de extensão aqui no Departamento de Música do UNB, que é aberto para todo mundo da Universidade de Brasília, que é um curso chamado Heavy Metal para Iniciantes, no qual eu faço uma semana inteira, são 5 dias de audição de música. A gente não conversa, a gente só conversa no final. A gente passa 2 horas ouvindo música direto, e é uma música, e não é uma música inteira, são trechos de música que eu editei e vou emendando 1 minuto e meio de cada música, para o pessoal ter ideia de gêneros, como a coisa vai mudando. Sim. Então eu vou começar um pouco falando sobre isso, sobre como eu começo o curso lá, que é com um dos primeiros, não dos pioneiros no que vai gerar depois o rock, que é o violonista, né, Sondhaus, de 1920. É um dos pioneiros do Delta Blues, que ele começa lá, então, com violão de aço e um pouco de slide. Então você começa a ter essa cultura, né, essa comunidade de negros rurais, ainda é um blues rural ainda, que eles cantavam desde plantações de algodão e outros, e começa a ir daí para dentro de bares e locais no qual os negros se encontravam. Então, é uma forma muito específica de cantar, que inclusive não se encaixa tão bem dentro do sistema tonal, da afinação tradicional. E daí o uso do slide, ele é muito interessante porque ele permite que faça algumas mudanças de notas, né? Fica no meio entre uma nota e outra, tal como a voz também conseguia fazer, e o slide no violão é legal. Daí a gente tem, por exemplo, Robert Johnson, depois na década de 30, mantendo essa orientação, né, do violão de aço com slide também. Só que na década de 40, nos Estados Unidos, né, começa a ter a guitarra elétrica. E um dos primeiros que se destaca é o T-Bone Walker, que também é da área de blues. E a guitarra elétrica é muito importante para o que vai ser o rock depois, que aí você começa a eletrificar. Então, esse contínuo desses músicos, eu acho que é legal a gente ter ideia do que vai acontecendo, e é bom que as pessoas que ouçam depois essa live, vai estar disponível depois no YouTube, né, no canal. Sem dúvida. Então as pessoas vão se interessando e podem ouvir uma música ou outro desses compositores e músicos que a gente está citando, para poder se situar e nessas transformações musicais que vão acontecendo. Quando a gente chega mais ou menos na década de 40, a gente tem que lembrar que esse momento, no mundo inteiro, que é o pré-anos 50 que a gente vai começar a falar, então acho que é legal a gente só contextualizar o que vai chegar na década de 50. Sim. A década de 40 é o final da Guerra Fria. Desculpa, Guerra Fria não. Final da Segunda Guerra Mundial. Sim. Então, a Segunda Guerra Mundial, na Europa, traz uma destruição total daquele ambiente, das cidades, dos países, e traz um momento de muita austeridade para os jovens que viveram isso e que vão viver o seguinte. Então, todos que nascem na década de 40 e que vão ser os adolescentes da década de 50 na Europa, na Inglaterra, principalmente Inglaterra, que vai ser o grande boom na década de 60, sim, eles viveram uma austeridade muito grande nesse pós-guerra. E eles não tiveram uma produção musical grande justamente por isso, pela essa recuperação, a reconstrução disso. Então a gente acaba tendo nos Estados Unidos a grande referência por algumas razões. Uma delas é os Estados Unidos não se envolveu fisicamente na guerra, geograficamente. Eles mandaram pessoas, mas geograficamente eles não foram afetados. Então, ao contrário, ao mandar pessoas e mandar bala e mandar navio, tudo, eles aumentaram a indústria dele, então eles ganharam muito dinheiro com isso. Depois ganharam muito dinheiro com a reconstrução da Europa. Então os Estados Unidos, para ele, foi só ganha-ganha. Está na guerra. O que aconteceu com a guerra? Com esse boom nos Estados Unidos, muitas coisas que eram caras, por exemplo, o preço de gramofone, dos equipamentos, né, para você ouvir rádio e ouvir
os vinis de época, que eram cerca de $250, eram muito caros, começam a baixar os preços na década de 50, até 40, 50. E isso permite, então, que as pessoas tenham acesso a isso com uma mobília, digamos, faz parte das casas. Nos quartos dos jovens, por exemplo, de $250 passou a vender por $13. Né? Então, no quarto dos jovens passa a ter isso. Os jovens passam, então, a ouvir música um pouco diferente dos pais. Não são mais obrigados a ouvir o que está tocando na rádio, somente aquela programação. Eles passam a ter uma programação deles. Bom, a gente está falando isso aí, final de 40, já início de 50. Deixa eu só não me perder aqui, porque a gente se perde nas coisas. Na década de 40, é dito que um dos gêneros mais mais famosos, mais tocados nas rádios e nos ambientes dos brancos, né, das pessoas de classe, era o swing, era o jazz swing. Então você tem a música In the Mood, né, muito conhecida, né, como uma grande referência disso. Então você pensa essa música, esse ambiente bem comportado. E, por outro lado, os jovens, a década de 40 e 50 é quando a juventude, a adolescência, ela passa a ter um espaço seu e passa a ser reconhecida como um grupo econômico que passa a consumir. E a mídia e as indústrias, ao perceber isso, então começam a lançar produtos voltados para esses jovens. Então, quer dizer, uma pergunta. O jazz swing, qual que era a característica musical deles? Você consegue definir? Olha, é o jazz, certo, de big bands. Sim, aquele jazz de big band para dançar. Sim. Para dançar em salão. Então, basicamente isso. O bebop começa a surgir no final da década de 40, que é aquele jazz para ouvir. A gente teria, por exemplo, dentro do jazz a gente teria a música de concerto, que é o bebop, que a pessoa fica parado, sentado na mesa e está ouvindo, que é uma música muito rápida, muito de improvisação, e que exige muito dos instrumentistas, é muito virtuosística. Então, um conhecimento absurdo que precisa ter para poder estar no meio daqueles grandes músicos do bebop. E o swing, e muita gente, o pessoal até brinca, né, que eles saíam das bandas de swing, tocavam nos bailes para os brancos e tal, depois ia, durante a madrugada, para os bailes, para os bares de negros, para tocar o bebop. Tipo, agora vamos tocar música que a gente gosta de verdade. Aí pronto, é todo mundo sentado, só ouvindo e apreciando. E nos bailes de swing, não. É Big Bang tocando e eles dançando. Então você vai ver isso, por exemplo, nos filmes de época da década de 50, Jerry Lee Lewis, por exemplo, os filmes de comédia, todas aquelas coisas. Sempre que tem bailes, você vai ter as Big Bands tocando, todo mundo dançando. E, obviamente, depois você vai... pronto, um exemplo interessante... eu passei aqui no meu slide, foi o filme De Volta para o Futuro. Sim. Quando a gente pega o primeiro filme, que o pessoal tá tocando no baile lá, né, não é um swing aquilo, né, ainda é uma balada, tudo, mas não existia o rock and roll, quando o guitarrista, né, qual é o nome dele, o personagem principal? O Michael J. Fox. Isso, o McFly. Isso, quando o McFly, né, ele... cadê? Tem aqui. Ele manda o Chuck Berry lá. Isso, Marty McFly. Aí ele manda o Chuck Berry, né? E até a brincadeira do filme é esse, que a banda era do primo do Chuck Berry. Ah, verdade. Lá na hora que ele liga. Na bateria. Isso, na bateria tá escrito assim, até aqui. Marvin Berry and the Starlighters. É o nome da banda que tava tocando no baile. Sim, então é aquela música, uma baladazinha, tudo. Aí ele pega a guitarra, começa a tocar aquele riff do Johnny B. Good. Aí o cara fica louco, meu Deus, ele liga pro primo, ele né? Liga pro Chuck Berry. Então, quer dizer, o que acontece? Então, quer dizer, antes disso tudo, você tem o swing, que é aquelas Big Bang. Os jovens, então, eles podem não mais ficar presos a só ouvir esse swing, e começa a surgir, então, as bandas do rock and roll, que já é uma influência do que a gente tinha antes, do tipo Johnny Walker, que aí começa a vir o Muddy Waters, B.B. King, John Lee Hooker, quer dizer, um blues eletrificado,
quando você junta isso com os outros músicos já de piano, por exemplo, o Jerry Lee Lewis, que pianista, né? O Elvis Presley, que começa a se apropriar do blues, né, e do rock. Aí você começa a ter um processo de embranquecimento do rock. Toda a década de 50 é um grande processo de embranquecimento do rock. Sim. Até ele ir na década de 60 para a Inglaterra. Então, eu queria só fazer essa introdução desse contexto do que estava acontecendo antes da década de 50, para que a gente, quando chega na década de 50, a gente vai ter esses músicos, como eu citei, né, os principais músicos de blues, o Muddy Waters, B.B. King, Johnny Hooker, entre outros. Sim. Alguns grandes nomes do rock and roll, que vai ser o Elvis Presley, tem o Jerry Lee Lewis, do piano, né? Tem uma outra coisa que acontece também na década de 50, mas que vai ser importante para a década de 60. Eu vou deixar para falar sobre isso depois, que é o skiffle, que é o Lonnie Donegan. Mas vou deixar um pouco de espaço para a gente conversar sobre esse contexto agora.